dia, meu terceiro ano B. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Mas peraí, tia Viviane, hoje, sexta-feira, nós temos aula de língua portuguesa. Bem, pessoal, no cronograma semanal, nossa primeira aula de língua portuguesa é na segunda-feira. Porém, essa semana, na segunda-feira, nós tivemos um feriado e nós precisamos repor essa aula. Hoje, já que no cronograma só são 2 aulas, ok? Então, pega o seu livro, que hoje nós vamos falar na nossa aula sobre singular e plural. Então, nesse momento, eu convido você para pegar o seu livro e abrir na página 92. Lá vai ter o texto de apoio do tema da nossa aula. Lá também vai ter uma legenda, tá certo? Uma legenda onde vocês vão fazer a leitura prévia. E daqui a pouco nós voltamos com aqueles que leram, tá certo? Para continuarmos a nossa aula e com mais explicações. Bem, pessoal, como nós vimos aí no nosso livro, ele nos dá uma definição bem simplificada do que é plural e do que é singular. Nós sabemos, não é de hoje, que as palavras que singular, essa classificação de singular, é quando a palavra escrita ela representa uma coisa, um elemento, um objeto. O singular é quando a palavra que está escrita, ela representa mais de um elemento, mais de um objeto. E nós sabemos que algumas dessas palavras é fácil de trazer do singular para o plural. Apenas acrescenta-se o S. Mas nós sabemos também que não é em todo caso que só é necessário acrescentar o S no final da palavra, que a palavra já vai estar lá no plural. E o nosso livro, ele contextualiza esse tema através de um trecho que nós vimos na nossa aula de interpretação textual. E nós retiramos esse trecho para exemplificar através dele algumas palavras e algumas modificações do singular para o plural. Vamos lá? Nós temos aí esse trechinho em amarelo que diz, tá? Com o crescimento populacional e o mau uso, a água tem sido desperdiçada e poluída por pesticidas, esgotos, lixo e produtos químicos tóxicos, diminuindo ainda mais a porcentagem de água disponível para os seres humanos, animais, plantas e todos os outros seres vivos, comprometendo a vida. Desse trecho, nós temos aí algumas palavras em destaque e eu trouxe 2 palavras para que nós possamos ver a transformação do singular para o plural e os exemplos, os tipos de transformação que nós temos. Nós temos aí a palavra plantas. Nesse trecho, nós temos aí a palavra plantas, que para transformar a palavra planta, que representa apenas uma planta, uma coisa, para o plural, nós só precisamos acrescentar o S. Nós vemos aí que a escrita, ela não modifica-se muito, apenas acrescenta-se o S. Como em outras palavras, como a palavra poço, como a palavra pote, apenas acrescentando-se o S, nós transformamos a palavra singular na palavra em plural. Porém, nós temos aqui outro exemplo de palavra que sua transformação ela é maior. É necessário que seja acrescentado no seu final mais do que o S, e não apenas ele. Nós temos aí a palavra seres vivos, que está aí no trecho, e eu trouxe aqui a palavra no plural. Mas, mesmo retirando o S, que geralmente é o que transforma o singular no plural, nós não teríamos a palavra no seu singular. Por quê? Porque o singular de seres é ser. Ser vivo, seres vivos. Vocês compreendem aí a diferença. E nós temos diversos tipos de mudanças, de transformação do singular para o plural, que nós só vamos começar a nos atentar de acordo com nossas leituras, com o nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós vamos observando as diferentes transformações entre plural e singular. Nós temos aí essa tabela que nós vemos alguns exemplos de singular e de plural. Nós vemos a palavra no singular e o seu plural, e através dela vemos que são muitas modificações. Por exemplo, a palavra anão. Anão é a palavra no singular. Porém, quando eu vou transformá-la em plural, eu não necessito apenas acrescentar o S, e sim trocar todo o seu final. Então, pessoal, depois de estudarmos essa tabela, de vermos algumas modificações de algumas transformações entre singular e plural, nós temos aí a nossa atividade. Então, se preparem e vamos à nossa atividade de hoje de língua portuguesa. Nós temos aí como exercício de fixação desse tema
uma atividade com 5 questões, todas relacionadas ao tema. Nós vamos começando do nível mais fácil e no decorrer do exercício ele vai se modificando, dificultando um pouco as suas questões. Na primeira questão, ela pede o seguinte: escreva o plural das palavras acrescentando S. Então, nesse caso, nós temos palavras que a transformação do singular para o plural é apenas o acréscimo do S. Já na segunda questão, nós temos palavras que só apenas o acréscimo do S não transforma ela em plural. Como, por exemplo, nós temos aí na nossa alternativa A palavra jornal, que nós sabemos que acrescentando o S não vai transformá-la no seu plural. Nós sabemos que o plural de jornal é jornais. Então, vejam aí que através desse exercício, nós vamos aprender as várias modificações de palavras entre singular e plural. Essa aqui, através desse exemplo, vocês dão continuidade à questão 2. Já na questão 3, vocês vão passar as palavras para o plural, mas também com uma modificação diferente já dessa. Porque ela pede o seguinte: reescreva as palavras trocando o aotil por o-e-s-til, para colocá-las no plural. Como, por exemplo, a palavra limão. Você vai tirar o aotil e vai acrescentar o o-e-s-til, que geralmente é o que acontece nas palavras, na maioria que tem aotil no final. Para transformá-la em plural, nós tiramos o aotil e acrescentamos o o-e-s-til. Já vai aí uma dica para vocês, tá bom, pessoal? Na quarta questão, ela pede para que vocês passem os substantivos que estão destacados na frase para o plural. Mas depois vocês vão reescrever. Vocês vão reescrever toda a frase. Porque lembrem-se que quando o substantivo passa do singular para o plural, o artigo que vem antes dele também se modifica. Por isso que vocês vão ter que reescrever nessa linha aí abaixo toda a frase na questão 4. A questão 5, ela pede o seguinte: que vocês reescrevam os substantivos passando-os para o singular. Ou seja, nós temos aí essas frases onde os substantivos e os seus artigos estão no plural e vocês vão passar para o singular, ok? E nós temos aí um diagrama que, nesse diagrama, pede para que vocês escrevam o plural das palavras. O diagrama tem aqui 8 palavras, todas no singular. E vocês vão passar essas 8 palavras para o plural e colocar no número correto. Ok, meus amores? E é assim que nós finalizamos a nossa atividade de fixação de hoje sobre singular e plural. E revisamos também um pouquinho sobre os artigos, tá bom? Que acompanha essa questão de classes de palavras, de substantivos. Então, fizemos uma revisão aí já de 3 assuntos em apenas uma atividade. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula extra dessa semana de língua portuguesa. Espero que tenham compreendido o assunto. Estou à disposição daqueles que não compreenderam 100%, que ficaram com alguma dúvida. Dá aquela ligadinha pra tia, faz aquela videochamada, tá certo? E tira suas dúvidas. Eu aguardo vocês na nossa aula, às 3 horas, de Matemática e de Ciências. Um grande beijo, meus amores, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!